Esse vídeo traz um alerta extremamente importante para você investidor, até porque, ao que tudo indica, tem uns sinais já no mercado de que a gente vai se aproximar de uma crise financeira mundial em 2024. Por isso que a gente vê até o Banco Mundial trazendo notícias como essa aqui, alertando para o risco de crise em países emergentes como o Brasil. E até a ONU está entrando na mesma linha, dizendo que com várias crises globais chegando, o risco de um longo período de baixo crescimento no mundo é iminente. É por isso que eu preciso te fazer esse alerta, mas não só isso, te dizer como e o que você deve fazer num momento como esse. E aí, antes do vídeo começar, me responde aqui embaixo. Você acha que a gente está prestes a ter realmente uma crise econômica mundial? Vem comigo aqui pra gente analisar os primeiros sinais de crise que deixam esse cheiro de preocupação pra gente. O primeiro deles é que o ouro tá nas suas máximas históricas. E isso é preocupante porque o ouro, como um todo, ele é uma commodity considerada anticrise, que previne os mercados, principalmente em épocas de inflação muito alta. Ou seja, quando a gente tá beirando uma crise, é comum que o ouro se valorize pra caramba e principalmente quando a gente entra na crise, a tendência é que o ouro cresça. E olha como é que tá o gráfico do ouro de 12 meses pra cá, novembro de 2022 até agora. A gente viu já uma alta muito forte até maio desse ano. De lá pra cá, o ouro ficou de lado e caindo devagarinho. Só que na entrada de outubro desse ano, a gente viu uma valorização muito forte do valor do ouro. E muito desse movimento está acontecendo por fatores que a gente já falou em outros vídeos aqui, como a emissão de papel moeda que os Estados Unidos vem fazendo desde 2020, onde a gente viu esse gráfico que está na tela para vocês. De 2020 para frente, a quantidade de papel moeda emitida lá nos Estados Unidos é um negócio absurdo. O que resultou em uma alta muito forte da taxa de juros, a maior em 22 anos na América do Norte. E é justamente por isso que começa a ficar muito difícil do próprio governo americano honrar o dinheiro que ele deve para os investidores que colocaram dinheiro no tesouro direto deles lá, que são os bonds e as T-bills. E é justamente por isso que a Fitch, uma das maiores agências de classificação de risco do mundo todo, deu um famoso downgrade nos Estados Unidos, ou seja, rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, como quem diz para todo mundo, olha só, o governo americano não é mais tão bom pagador quanto era antes. É isso que eles estão dizendo aqui. E é por isso que muita gente está pessimista com o mercado e começa a tomar atitudes em cima disso. O Michael Burry, que é um dos investidores mais famosos do mundo, elencou aquele filme famoso de mercado financeiro chamado A Grande Aposta, está apostando mais de $1,5 bilhão na queda do mercado americano. E entenda, esse dinheiro que o cara está colocando nessa aposta é muito grande. Ele é dono de um fundo de investimentos muito famoso lá nos Estados Unidos e 90% do dinheiro desse fundo que ele gerencia está tudo apostado na queda. Então não é como se fosse uma apostinha pequena, não. Ele está colocando o negócio dele todo em risco em nome da aposta dessa crise que ele está vendo. E aí é muito nesse momento que muitos investidores começam a pensar, putz, então chegou a hora de eu fazer como o Michael Burry e colocar as minhas ações à venda para ganhar com a queda. Ou no mínimo, vender minhas ações, porque aí se o mercado cair eu não perco tanto dinheiro. Ou seja, em nomes técnicos, o investidor começa a pensar em fazer o famoso market timing, que é um tipo de estratégia top-down, onde você analisa os fatores macroeconômicos e começa a pensar coisas do tipo, tudo no mercado indica que os preços vão cair, então agora eu vou vender. Por isso que se chama de top-down. Primeiro você olha o contexto da macroeconomia e depois você vai para a sua atitude como investidor. E fazer market timing é um nome bonito para tentar adivinhar a hora certa de comprar e vender, ou seja, tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. Agora sim, eu tô te trazendo um monte de sinais de crise aqui, então parece fazer sentido o cara pensar em vender num momento como esse. Só que como o que vai acontecer no futuro, só o futuro dirá, vamos olhar para o passado e tentar entender o que aconteceu com quem investiu desse jeito lá na primeira década desse milênio, entre 2001 e 2008. Naquela época, o mercado financeiro lá nos Estados Unidos foi muito mal. Na verdade, ele balançou pra caramba, ele foi muito pra cima, foi muito pra baixo, como mostra esse gráfico que tá na tela pra vocês. Você vê que de 2000 até 2002 ele caiu forte, só que de 2002 até 2007 o mercado subiu muito forte e só veio cair novamente no ano de 2008, que foi a grande crise financeira do subprime. Beleza, tiveram tempos de alta forte, tiveram tempos de queda forte. E se a gente olha num período de tempo mais longo ainda, isso também aconteceu no Brasil. Olha essa parte do gráfico aqui, que é justamente o período entre 2000 e 2008, mais ou menos. O que a gente percebe é que durante 5 anos o mercado caiu muito forte, chegando a cair 80% em dólar. E nos 6 anos seguintes o mercado subiu muito forte, multiplicando o capital do investidor em até 18 vezes. Ou seja, um período que o mercado caiu forte, subiu forte também. Tá, beleza. Qual é o ponto aqui? Esse resultado lá dos Estados Unidos que eu te mostrei, ele mostra a valorização do índice S&P 500, que é justamente uma cesta que reúne
reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Na média desses quase 10 anos, o índice caiu 1% ao ano. Foi esse o retorno da década ali pro índice. Só que alguns fundos de ações específicos conseguiram comprar ações que subiram mais do que a média nesse período e tiveram um resultado muito melhor do que o índice. O que está desenhado nesse gráfico aqui para você. Enquanto o S&P caiu 1% ao ano, o melhor fundo de investimento em ações naquela década teve um resultado de 18% ao ano, mostrando que a estratégia deles era muito mais consistente do que a média, acertando ali as ações certas, que mais subiram ou as que menos caíram. E aí muita gente pode pensar, puxa, mas aí eu quero investir com caras como esse cara desse fundo aí. E isso é verdade, afinal de contas o cara é vencedor. Naquela época, muita gente pensou como essa fala que a gente disse. Mas aí a gente vai para um outro dado que mostra a rentabilidade do investidor médio desse mesmo fundo. Enquanto o fundo teve um retorno de 18% ao ano positivo, os cotistas desse fundo tiveram um resultado negativo em 11% ao ano. E aí você começa a se perguntar, pô, mas como é que o fundo teve uma estratégia de ações muito vencedora, um resultado super positivo, sendo que os cotistas do fundo não tiveram retorno? Isso acontece porque os cotistas, eles conseguem entrar e sair do fundo na hora que eles bem querem. Ou seja, no momento que o fundo teve um retorno muito positivo, todo mundo começa a olhar para ele e dizer, opa, eu quero colocar meu dinheiro aqui. Aí começam a colocar bastante dinheiro. Isso aconteceu em 2007, quando o fundo teve uma valorização no ano só de 80%. Só que no ano seguinte, de 2008, o fundo desvalorizou 48%. E nessa hora, os investidores resgataram muito valor. E aí o próprio gestor desse fundo muito vencedor aqui falou para a imprensa. Ele disse, abre aspas, uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade. Não sei o que falar sobre isso. Nós não temos controle sobre o que os investidores fazem. Ou seja, na prática, o cara falou, eu fiz o meu trabalho, consegui encontrar as melhores ações para investir. Agora, se o investidor conseguiu acompanhar isso na hora certa ou não, aí já não é mais trabalho do gestor. Na prática, foi o comportamento impulsivo desses investidores que impediram que eles tivessem um resultado tão positivo, mesmo estando com a estratégia correta. Essa diferença entre o que a estratégia entrega e o que o investidor tem de retorno se chama Behavior Gap, que na tradução nada mais é do que a diferença de retorno baseado no seu comportamento certo ou errado. Você consegue enxergar o Behavior Gap em qualquer estudo tipo esse que a gente fez, comparando média de cotistas com o resultado de um fundo. Foi isso que o time da Vanguard lá dos Estados Unidos, uma das maiores gestoras de investimentos lá, fez ao comparar dois ETFs da Bolsa Americana. Um dos ETFs reunia a rentabilidade dos investidores que investia de forma discricionária num portfólio de ações, ou seja, esses caras decidiam a hora de comprar ou de vender quando eles bem quisessem as ações, e compararam o mesmo portfólio de ações, só que agora na mão de investidores que investiam de forma automática. Simplesmente colocavam lá a mesma quantia de dinheiro todos os meses nas mesmas ações e esqueciam o dinheiro lá. Olha a diferença desses dois ETFs. No primeiro, a rentabilidade do portfólio de ações foi de 6,8% ao ano, sendo que o retorno do investidor médio foi de 4,3% ao ano, menor do que o retorno do ETF. Já na galera que ficou no autopilot, ou seja, aquele investimento bem automático ali, tiveram um retorno muito próximo de 6,9% e a média de rentabilidade dos investidores foi de 7,7% ao ano. O Behavior Gap nesse momento aqui foi positivo em mais 0,8%. Quem investiu $100 mil na forma automática transformou isso em $260 mil, enquanto que da forma discricionária os investidores investiram 100 mil e tiraram 160 mil. Isso aqui é quase o dobro de diferença de um para o outro. Por que eu tô te mostrando tudo isso aqui? Porque é justamente nesse momento de narrativa de olha só, vai ter crise mundial, venda agora os seus investimentos, que muita gente entra na emoção e faz o que não devia. Afinal de contas, como é que você, investidor, vai saber que quando você compra ou vende uma ação, você não está tomando uma decisão somente por impulso emocional? Felizmente tem uma forma de você saber que não é impulso. É justamente o ato de você automatizar as suas decisões. Não deixar que elas aconteçam de forma qualitativa. E é justamente porque muita gente está investindo de forma qualitativa que eu me preocupo com mais de 90% das pessoas que falam coisas do tipo: ah, Felipe, eu vou investir em boas ações de empresas perenes porque eu li todos os balanços e a DRE da empresa, participei do call do RI e eu sei que ela é uma boa empresa para investir. Só que tudo isso gera conclusões muito qualitativas, que são extremamente vulneráveis a impulsos emocionais. Justamente os pontos que trazem esse behavior gap negativo para o investidor. Cada vez mais, o caminho para o investimento de sucesso está na automatização do investimento. E aí você se preocupa com variáveis que você pode realmente controlar, que são a quantidade de dinheiro que você pode investir por mês, quando comprar, quando vender uma ação, o que pode te transformar num investidor sistemático. E é isso que a gente faz aqui junto com o time do Clube do Valor. E veja, não é questão de puxar a sardinha pro meu lado ou pro Clube do Valor, nem nada do tipo. Eu só prego a bandeira de que você tem uma estratégia muito clara para não cair nesse tipo de behavior gap que a gente falou. Mas ter uma estratégia clara de ações que te ajude a comprar
procurar em vender na hora certa, pode te trazer resultados como esses aqui, que mostra o que aconteceu com as 10 ações mais pagadoras de dividendos da bolsa nos últimos 25 anos. E eu te ensino essa estratégia e te mostro 7 das ações mais pagadoras atualmente enquanto você assiste esse vídeo nesse e-book que eu vou deixar gratuitamente para você fazer download no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Ah, Felipe, então é só eu selecionar certo as minhas ações que eu já vou ser um investidor sistemático? Na verdade, não. Você precisa sistematizar toda a tua carteira de investimentos. E você faz isso com 3 passos. O primeiro passo é encontrar a alocação ideal de ativos da tua carteira. Coisa tipo essa imagem que está aqui na tua tela. Vamos supor que você quer 40% em renda fixa e 60% em renda variável na tua carteira. Beleza. Passo 2 é você montar as estratégias de renda fixa e de renda variável da tua carteira para te ajudar a escolher as ações, os fundos imobiliários e as rendas fixas de cada uma das classes. O terceiro passo é tu fazer o rebalanceamento correto dessa carteira. Ou seja, imagina que chegou um momento que a renda variável da tua carteira subiu e ela agora está em 64,3%. Sendo que a renda fixa ficou desbalanceada do que você queria, em torno de 35%. Poxa, é só você colocar um rebalanceamento a cada 3 meses que nesse momento você vai vender uma parte da tua renda variável, vai colocar em renda fixa. É exatamente esse procedimento que a gente faz com todos os clientes do serviço de Wealth Advisor aqui do Clube do Valor, onde a gente coloca um consultor de investimentos especializado para pegar na tua mão do dia a dia e te mostrar exatamente esse caminho, não só para te fazer rentabilizar muito mais o teu patrimônio, mas principalmente para te proteger em momentos de dificuldade. E se você quiser conhecer na prática como é que a gente faz para automatizar esses investimentos para os clientes e mais, como a gente pode aplicar isso para a tua carteira em específico, para quem está assistindo esse vídeo aqui, a gente está liberando uma análise gratuita da tua carteira, onde um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo, olhar para o teu caso específico e ver se tem alguma coisa que possa melhorar. Por isso, se você tem 300 mil reais para investir ou mais, 1 milhão, 5, 10, 20 milhões, eu vou deixar um formulário aqui em cima para você preencher, se inscrever e aí um de nós vai entrar em contato contigo. Dito isso, o alerta que eu quero deixar no final para você é que independente do que vai acontecer no mercado, para você conseguir passar por isso de forma muito mais benéfica, automatize todas as suas decisões. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui onde eu te trouxe um outro alerta do porquê que todos os dividendos dos fundos imobiliários vão começar a cair a partir de agora e o que é que você tem que fazer com isso. Agora, se alguma informação desse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo no canal, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.